Olá, alunos do Aula Paraná. Bem-vindos a mais uma aula de matemática e eu sou o professor Diego Boing. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, tem os recadinhos de sempre. Você que tem acesso ao Classroom, eu sugiro que você faça as atividades postadas pela sede para garantir a sua presença e também, caso o seu professor poste alguma atividade para vocês, que façam essas atividades para garantir uma nota melhor. Beleza? E se você não tem acesso ao Classroom, eu sugiro que você entre em contato com a sua escola e esteja aí verificando a melhor forma de estar buscando essas atividades, também a fim de garantir a sua presença e nota, ok? Bom, além desses dois recados, também vamos falar um pouquinho do Meet, Agora os professores estão programando Meets para vocês poderem ali ter um tempo, numa aula virtual com o seu professor, uma videoaula, uma aula por vídeo, você tendo aí a oportunidade de poder conversar com o seu professor, com seus colegas e tirar as dúvidas que caso vocês tenham, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, agora sim podemos falar da nossa aula. Na aula passada a gente viu aí volume de prismas e cilindros. Na aula de hoje continuaremos vendo volume de prismas e cilindros, ok? Veja só, vamos retomar aqui então a parte do volume, de modo geral, o volume de um prisma ou de um cilindro é dado pelo produto da área da base pela altura. O que é o produto? O produto é a multiplicação, como está aqui na nossa formulazinha. Pega a área da base, multiplica pela altura e você tem o volume. Então, o volume é uma das coisas bem simples de serem calculadas, até porque é uma multiplicação que você faz, a área da base pela altura. Seja prisma ou cilindro, a ideia é a mesma, a área da base pela altura. No caso aqui das duas figuras, o que acontece? O prisma, nessa figura que você está vendo aí, ele tem uma base aparentemente quadrada, mas no caso aqui o prisma pode ter uma base triangular, pode ter uma base pentagonal, a gente já vai ver uma figura sobre isso. Então, para calcular o volume do prisma, você precisa calcular a área dessas bases, saber calcular a área de triângulo, quadrado, retângulo, trapézio, essas figuras todas. No caso do cilindro, a base sempre é um círculo, então basta que você saiba calcular a área de um círculo, que é πr ao quadrado, uma das formulazinhas que o pessoal costuma memorizar muito bem. Tá lá então, só mais uma vez, que o volume dessas figuras que estão aí é a área da base multiplicado pela altura. Veja só, observe que para calcular o volume de um prisma depende do formato da sua base, que pode ser triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal e etc. Agora, a base do cilindro é sempre um círculo. Então, no caso do círculo, para a gente calcular o seu volume, é πr ao quadrado multiplicado por h. Essa formulazinha que você está vendo aí é a formulazinha para calcular o volume do cilindro e não do prisma, ok? Olha só essa figura, Então, no caso aqui, o volume do prisma, como está aqui, o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Mas veja quantos prismas eu tenho aqui. Eu tenho alguns de uma infinidade de prismas existentes, Então, nesse caso aqui, nessas figuras que eu estou mostrando para vocês, o que acontece? Na primeira que você está vendo, a base é um triângulo. Então, você teria que saber calcular a área do triângulo para poder calcular o volume desse prisma. No segundo ali, a base é quadrangular, Pode ser um quadrado, um retângulo ali, A base desse prisma. E você teria que saber calcular a área, então, do quadrado ou do retângulo, dependendo do caso, No caso da terceira figura ali, eu tenho o prisma pentagonal, ou seja, a base dele é um pentágono, aí você teria que calcular a área do pentágono, ok? E assim por diante para as outras figuras. Então, para calcular o volume do prisma, você depende da área da base. Então, dependendo do formato da base, você calcula essa área para poder calcular o volume. Já no cilindro, olha que beleza, A base sempre é a mesma e a fórmula para calcular a área da base é πr ao quadrado, já que a base sempre é um círculo, E a fórmula fica reduzida a πr ao quadrado vezes h. Beleza? Certinho? Anotado isso? Vamos ao primeiro exercício. Leia comigo aqui. Observe as três possibilidades de embalagem de uma marca de extrato de tomate. Observe bem a figura, perceba que são 3 cilindros. As 3 embalagens têm o formato de cilindro. A primeira é raio 4 centímetros e altura 8. A segunda lata aí, o raio da base é 2 centímetros, a altura já é 10. E a medida do raio da terceira é 1,5 centímetro e a altura tem medida 9 centímetros. Ok? Beleza?
Anotado isso, vamos à pergunta do exercício. Diz lá o seguinte: desprezando a espessura dessas embalagens, qual delas permite embalar o maior volume de extrato de tomate? Em outras palavras, qual é a que tem maior volume, né? Beleza? Então a gente vai ter que fazer o que aqui? A gente vai ter que calcular o volume de cada uma delas separadamente para daí, né, descobrir, né, e dizer e averiguar aí qual tem maior volume, tá certo? Mas antes de eu resolver aqui, vou dar aquele tempinho para vocês, façam lá e eu já volto com a correção.
Então, conseguiram? Como eu falei, basta calcular o volume de cada uma separadamente e verifica qual é a maior, ok? Venha comigo aqui. Tá lá, né? As informações. Então, do cilindro 1, a gente sabe que o raio mede 4 centímetros e a altura tem medida igual a 8 centímetros. O cilindro 2, a gente viu na figura que o raio é de 2 centímetros e a altura 10. E no terceiro, o raio mede 1,5 e a altura 9 centímetros, ok? Com essas informações, a gente vai calcular os volumes, né? Lembrando que para calcular o volume do cilindro, a formulazinha está lá. O volume do cilindro é πr² vezes H, certo? Perceba que as informações que aí estão, a gente tem o valor, quais valores? Exatamente os valores do raio, né? O valor do R e do H, né? Só substituir na nossa formulazinha e a gente chega ao resultado, tá? Calculando então do primeiro cilindro, então veja, substituindo os valores aqui, você tem que, no cilindro 1, o raio mede 4 centímetros, então no lugar do R você coloca 4. Então ficou 4 ao quadrado, não estava R ao quadrado, agora é 4 ao quadrado. O H mede 8, então no lugar do H, 8. Beleza? Certo? O que a gente resolve primeiro aqui? Primeiro temos que resolver a potência, né? O 4 elevado ao quadrado. Quanto que é 4 ao quadrado? Para quem não lembra, 4 ao quadrado é 4 vezes 4. E 4 vezes 4 é 16. Então vai ficar π vezes 16 vezes 8. Ok? Aí multiplica o 16 por 8. A gente chega à resposta de 128 π centímetros cúbicos. Ah, professor, posso trocar o π por 3,14? Pode. Mas precisa? Não, não precisa. Deixa assim, ok? A gente evita aí algum desgaste, né? Então, o volume do cilindro 1, 128 π centímetros cúbicos. Anote isso aí. Vamos para o cilindro 2, né? Como que eu vou calcular o volume do cilindro 2? De novo, né? Basta aplicar a nossa formulazinha, né? Então, no lugar do R, vou substituir por 2, já que o raio, nesse caso, é 2, e o H eu vou substituir por 10. Fazendo essas substituições, eu vou encontrar que o volume do cilindro 2 é π multiplicado por 2 ao quadrado multiplicado por 10. De novo, tem que resolver primeiro a potência, tem que resolver o 2 ao quadrado. Para quem não lembra, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, e 2 vezes 2 é 4. Está lá. Multiplico o 4 pelo 10, eu vou encontrar que o volume do cilindro 2 é igual a 40 π centímetros cúbicos. E, novamente, se você quiser trocar o π por 3,14, fique à vontade, mas não tem essa necessidade para esse exercício. Ok? Anotou? Então, vamos ao próximo. Está lá, cilindro 3. Agora o raio é 1,5 e a altura é 9. Substitua na nossa fórmula. Substituindo lá, eu vou ter então que o volume do cilindro 3 é igual a π multiplicado por 1,5 elevado ao quadrado multiplicado por 9. Ok? De novo, tem que resolver a potência, né, por primeiro. Então, tem que resolver 1,5 elevado ao quadrado. Para quem não lembra, 1,5 elevado ao quadrado é 1,5 vezes 1,5. E 1,5 vezes 1,5 é 2,25. Está lá, né? Aqui, 2,25. Multiplica esse valor por 9, eu vou encontrar 20,25 π centímetros cúbicos. Esse é o volume do cilindro 3. Ok? Beleza? Então, a gente calculou 3 vezes aí o volume do cilindro, cada cilindro com as suas medidas, né? Agora, comparando as 3 medidas, o que acontece? Olha só, o volume do cilindro 1 é 128 π, do cilindro 2 é 40 π e do cilindro 3 é 20,25 π, né? Multiplicando por 3,14 ou não, você concorda comigo que o 128 π vai ser o maior deles? Ok? Então, aqui, claramente, o cilindro 1 tem maior volume, respondendo à questão. Então, o cilindro 1 é aquele que cabe mais extrato de tomate. Ok? Beleza? Fácil, né? Extenso, mas fácil. Olha o 2. Dá uma olhadinha para o exercício 2. Acompanhe comigo na leitura. Quantos litros de água... Faltam essa aqui, ó, né? Quantos litros de água são necessários para encher uma caixa d'água cujas dimensões são 1,20 por 0,90 por 1, tudo em metros, né? Então, você tem as dimensões dessa piscina, ou dessa caixa d'água, né? Claramente, aí, essa caixa d'água tem o formato de um paralelepípedo, né? Então, a gente tem que calcular o volume desse paralelepípedo. E esse paralelepípedo é um prisma, né? Se você lembrar das nossas aulas lá, quando a gente falou de volume do prisma, a gente foi bem claro no volume do paralelepípedo. Basta multiplicar as 3 dimensões, ou seja, de novo, é um exercício bem simples de ser resolvido, tá? Vou dar um tempinho para vocês e já volto com a solução.
E aí, pessoal, conseguiram? Veja, como eu disse para vocês, é um exercício que você resolve de forma bem direta, né? Já que o formato dessa caixa d'água, né, apesar da figura estar parecendo uma piscina, né? Até falei piscina agora há pouco, mas não é. É uma caixa d'água, a foto é meramente ilustrativa, né? Então, assim, essa caixa d'água ela tem o formato de um paralelepípedo, ou seja, é um prisma de base retangular, tá? E para a gente calcular a área o volume do paralelepípedo, basta que você multiplique as suas dimensões, ou seja, multiplique o comprimento pela largura, pela altura. Nesse caso aqui, a gente não precisa saber qual é o comprimento, qual é a largura, qual é a altura, né? Se é o 1,20, se é o 0,90 ou se é o 1, ok? Não precisa não, né? Porque você vai multiplicar as três, então, independente de quem é o comprimento, quem é a largura, quem é a altura, o resultado vai ser o mesmo, tá? Então vamos lá, né? Está lá assim, basta calcular a capacidade dessa caixa d'água, para isso calculemos o seu volume. Né? Bem lembrado aqui que se ele está pedindo quantos litros, né? A pergunta é essa, né? Olha lá, quantos litros de água são necessários, né? Então eu vou calcular o volume, mas o volume vai dar para mim o resultado em metros cúbicos, o que não é capacidade. Né? Eu quero saber a capacidade, ou seja, quantos litros. A gente vai ter que fazer essa conversão ainda depois. Então, para calcular o volume, está lá, né? A vezes B vezes C, onde A, B e C indicam aí as dimensões dessa caixa d'água, né? Ou seja, o comprimento, a largura e a altura, como eu falei, não importa qual é qual. E está lá, né? Então, multiplica 1,20, o 0,90 por 1, né? Que são as dimensões que a gente viu no enunciado desse problema, tá? E multiplicando 1,20 por 0,90, eu vou encontrar 1,08. Multiplicando isso por 1, é 1,08 metros cúbicos, ok? Beleza? Então aqui eu tenho o volume, tá? Mas não é essa a resposta do problema, não foi isso que o exercício pediu para a gente. O exercício pediu para a gente a quantidade de litros, né? Ou seja, a capacidade, né? A capacidade dessa caixa d'água. E a gente sabe o seguinte, a gente sabe que para 1 metro cúbico, isso é equivalente a 1.000 litros, né? Se 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, eu pego isso daqui, multiplico por 1.000 e eu tenho a resposta em litros bem facilmente, né? Vamos ver aqui. Então tá lá, né? Convertendo para litros, a gente deve lembrar que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, né? Assim basta multiplicar o volume, que está em metros cúbicos, 1,08 por 1.000, né? Multiplicando isso eu vou ter 1.080 litros, tá? Então eu tenho uma caixa d'água que tem a capacidade de 1.080 litros. Beleza? Certo? Fácil, né? Bem tranquilo esse. Então a resposta lá são necessários 1.080 litros, né, para encher a caixa d'água. Então a gente vai finalizando aqui a nossa aula, né? Na aula de hoje vimos aí mais um pouco sobre volume de cilindro e volume do paralelepípedo. Na próxima aula vocês verão aí com o professor Willing, né, a retomada de volumes dos sólidos geométricos. Inclusive essa semana foi aniversário da mãe dele. Gostaria de deixar aqui meus parabéns, né, que tenha muita saúde, né, e ele também, tá? Veja, a gente vai finalizando então a nossa aula, né? Lembrando só de você ter que acessar o Classroom, acessar aí, comunicar a sua escola, né? Entrar em contato com a sua escola para verificar as atividades e também verificar aí quais são os horários que os professores estão fazendo os meets, né? Ou seja, esse acompanhamento aí virtual com vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui com mais essa aula, a gente se vê nas próximas aulas. Tchau, tchau e até mais.